Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Alone Talk, o seu programa de rádio favorito, o seu podcast favorito. Hoje é dia 13/8 de 2024, é exatamente 11 horas e 57 minutos. Estou aqui tomando meu cafezinho para ter energia para tocar este programinha maravilhoso. Mais uma semana estamos aí. Lembrando, você pode se comunicar, você pode e deve se comunicar com este podcast através do endereço de e-mail alonetalkpodcast@gmail.com. Lá você vai mandar suas críticas, histórias, relatos, sugestões ou qualquer outra bobagem, tá bem? Muito bem, meus queridos, vamos para mais um episódio, mais uma programação maravilhosa desse podcast que, aos trancos e barrancos, estamos aí, hein? Estamos aí e agora tá tendo vídeo, tá? Tô gravando aqui, odeio essa câmera porque eu tenho que deixar uma puta de uma luz direta na minha cara e isso me incomoda um pouco, me distrai, mas estamos aqui pelo profissionalismo, não é mesmo? Bom, muito bem, queria estrear um quadro, queria estrear aqui um momento, um novo quadro, um bloco aqui no nosso querido podcast, que vocês sabem muito bem, já citei aqui várias vezes que eu sou muito fã dos podcasts do Arthur Petri e dos podcasts da plataforma que ele é dono, né, a sacocheio.tv. E um dos momentos muito legais que tem nos podcasts dele, e que pelo menos tinha, era o Vai Tomar no Cu, que é um momento que ele ou algum dos ouvintes mandavam um e-mail mandando alguém ou algo e tomar no cu. E eu queria copiar aqui na cara dura e fazer o momento Milambe. Tem trilha e tudo mais. O momento Milambe é o momento em que eu queria mandar algo ou alguém lamber as minhas bolas, lamber a minha solda. Que é o seguinte, cara, eu tenho que confessar pra vocês, a trilha desse momento é um rock, mas eu tenho que mandar o rock me lamber. Então, queria mandar um milambe pro estilo de música rock que durante muitos anos da minha vida eu defendi como o estilo de música que é certo, que é correto, que é bom tecnicamente e tal. Mas, cara, eu vou te falar, quase mais de um ano aí trabalhando como bartender num bar para jovens. E uma coisa que eu percebi é que em dados momentos a gente tem que se render. Então semana passada trabalhei, ouvi muito funk, muito sertanejo, muito pagode e vou te falar, cara, eu tenho que entrar pro clube que acha todos esses estilos melhor do que o rock. Então me desculpa Raimundos, me desculpa Raul Seixas, me desculpa The Smiths, me desculpa Iron Maiden, me desculpa Motorhead, me desculpa Ramones, me desculpa Elvis Presley, mas me desculpa Beatles, mas o funk, ele acabou de me ganhar. Eu fui contaminado, cara, é como uma pessoa que é mordida por um zumbi, se transforma em zumbi. E o funk e o pagode me morderam e infelizmente eu virei a casaca. Então mande o seu milambe para algo ou para alguém ou para aquilo que você quiser que lamba a sua caceta para o e-mail alonetalkpodcast@gmail.com. E aí eu leio aqui e coloco o seu momento milambe. Muito bem, bonitinhos. Vamos seguindo aqui com o nosso programinha. Cara, esses dias eu tava escutando os antigos programas do Pânico na Rádio. Não o Pânico atual, aquele programa. Porque o Pânico na Rádio, cara. O Pânico na Rádio, que depois virou o Pânico na TV, depois foi pra Band e tal. Eles começaram na rádio, né? Acho que todos vocês sabem disso. E eu comecei a recentemente acompanhar o antigo Pânico na Rádio. Pausinha pra beber o café aqui. E eu comecei a acompanhar o antigo Pânico na Rádio, na época ali 2009, 2010. Comecei a rever
Na verdade, eu comecei a ver pela primeira vez, porque, te falar, cara, eu nunca tinha parado pra ouvir o Pânico na rádio. Eu tive muito pouco contato com o rádio durante a minha infância, adolescência, durante a minha vida, de um modo geral. E só atualmente, com 22 anos de idade, quase 23, é que eu estou realmente dando uma atenção a programas de rádio, radialistas de um modo geral. Tô consumindo mais podcast, tô ouvindo mais rádio. Eu baixei aquele Radio Garden, tem um aplicativo que também tem um site para navegador de computador, que é o Radio Garden, que é basicamente um site que você seleciona qualquer estação de rádio do mundo e você ouve lá a estação. Então você pode escolher uma estação de rádio da Rússia, uma estação de rádio dos Estados Unidos ou do Brasil mesmo. E aí eu comecei a ouvir mais rádio e ouvir mais, até que eu parei no Pânico na rádio dos antigos. E por que os antigos, né? Eu comecei a ver os antigos porque, cara, hoje em dia o Pânico, entre aspas, da rádio não é mais, né? Agora é Panflix, é aquela bobagem toda, os caras falando de política o tempo todo. Ainda tem um pouco da alma do Pânico, que é aquela alma... Sabe, aquela alma da zoeira, aquela alma meio punk. O Pânico nas antigas, em 2009 ali, mais ou menos, pelo que eu percebi, como eu disse, eu não assisti na época em que eles estavam fazendo os programas. Mas comparando agora e vendo o antigo com o novo, eu percebo que era um programa meio punk rock, sabe? Meio um programa, tipo, fora do comum. Um programa que ele chama um convidado e esse convidado vai ter piadinha idiota em cima dele, vai ter perguntas boas, mas também vai ter muita bobagem envolvida. Aí vai ter o contraponto, né? Então quando alguém... A dinâmica do Pânico na rádio, na época de ouro, era uma dinâmica muito boa, né, cara? Porque eu tava vendo, tinha uma dinâmica muito boa entre o Emílio, o Bola, o Zuckerman. Depois foi chegando, né, mais pessoas, foi chegando o Cresceu Pior, a Amanda, que já tava lá há muito tempo. E o Emílio é absurdo, né, cara? A gente tem que combinar que o Emílio é um cara extraordinário, um cara muito bom profissionalmente, assim como radialista, um cara incrível, velho. Porque eu conheci o Pânico e eu acompanhei mesmo o Pânico na época da TV. E eu só acompanhei o programa de TV. Eu muito pouco... Eu sabia que existia o programa na rádio, mas muito pouco tive algum contato com o programa. E então você acaba não vendo muito do lado radialista dos integrantes do Pânico, assistindo só pela televisão. E vendo pela rádio eu entendi que, cara, tem uma dinâmica. E o Emílio, ele é um puta de um radialista muito foda, porque ele consegue fazer o contraponto, ele consegue tocar pro próximo assunto no tempo certo, ele tem um feeling de quando tem que mudar de assunto, quando tem que balancear. Então quando todo mundo tá pendendo pra um lado de opinião, ele vai lá e faz o contraponto, vai pro outro. Tem a Amanda, né, que é sempre o contraponto quando você vai falar de mulher, quando os caras começam a zoar a mulher, principalmente. A Amanda vai lá e faz o contraponto e balanceia toda a conversa, e aí a conversa rende por mais tempo. É um negócio muito louco, cara. E aí você tem o Bola, que é o cara que tá sempre com raiva, né? Então ele sempre xinga alguém, ele sempre manda o ouvinte pra casa do caralho. Cara, ele é incrível, incrível. E eu tava acompanhando lá o Pânico na rádio na época de 2009, tava revendo, né? Tem bastante conteúdo deles na internet, né? Não é oficial, mas tem muitos vídeos, né? Muitos episódios, muitos programas do Pânico no YouTube. E esses dias eu tava assistindo um episódio que foi em 2010, e foi no dia em que o Brasil foi eliminado na Copa de 2010. Se eu não me engano, foi contra a Holanda. E aí, cara, também é muito louco, né? Porque os caras começaram a... Você assiste uma coisa que foi feita 10 anos atrás, 14 anos atrás, né? E você percebe o quanto as coisas mudaram, né? O que aconteceu, o que eles falavam que talvez fosse acontecer, as previsões. Eu comecei a me prender e a prestar atenção nas previsões que eles faziam, que não eram com a intenção realmente, mas que acabou algumas delas se concretizando. Por exemplo, eles falaram que a Copa de 2014 ia ser muito mais difícil do que teria sido a de 2010.
E, cara, eu acho que isso foi um puta de um acerto. Não só pelo 7-1, mas também pelo motivo, né? O Emílio que falou isso. Que a Copa de 2014, mesmo que fosse no Brasil, ia ser ainda mais difícil. E, cara, realmente foi, cara. E é bizarro, eles acertaram isso. E entre várias outras coisas, né, cara? Mas, assim, é bizarro porque, vamos falar de seleção brasileira aqui rapidamente, a coisa ela foi realmente degringolando, né? Então, agora é muito fácil adivinhar que a seleção vai indo de mal a pior e que na próxima Copa vai ser mais difícil. Mas eu fiquei intrigado um pouco com essa parte do programa. E, cara, é muito bom, né, velho? O Pânico na rádio. O Bola, cara, é maravilhoso, assim. Porque alguém faz qualquer piadinha com ele, ele fala, não, é a Kenga da tua mãe que pegou nas minhas bolas. É sempre um negócio muito escrachado, tá ligado? É muito bom, cara. Teve um outro episódio dos caras que eu tava vendo, que era sobre o Ebola. E aí, cara, que época boa, né? Que você podia fazer piada de uma doença sem se preocupar tanto em ser cancelado, em sofrer um processo. E aí eles fazendo várias piadas com Ebola e falando sua mãe que vai pegar Ebola se você continuar aí falando merda. Tipo, uns negócios muito bom. Ah, cara, é isso. É o seguinte, cara, eu tô gravando isso daqui, eu tô achando que o programa tá meio bosta. Agora, sabe aquele momento que eu sempre falo aqui que eu tomo consciência do que eu tô falando? Agora é isso, cara. Eu tomei consciência e, cara... cara, eu preparei aqui, eu comecei a falar do Pânico porque eu achei que ia render assunto, porque foi uma das coisas que eu tava acompanhando muito durante essa semana, foi o Pânico na rádio. Mas agora eu começo a gravar e some todas as ideias da minha cabeça. Sumiu tudo. Tudo que eu tinha planejado pra falar. Isso porque eu anotei, cara. Eu tô com um roteiro aqui na minha frente. Mas isso é uma coisa que, inclusive, eu venho aprendendo conforme eu vou gravando o Alone Talk, que é bom ter um roteiro, mas também é bom desenvolver a habilidade do improviso. Aqui, como apresentador de um podcast, eu tenho que equilibrar um pouco das coisas entre seguir o roteiro e ter a habilidade do improviso. Porque eu separo aqui meu roteiro só por tópicos. Então eu separo aqui alguns assuntos que eu quero falar, que eu quero abordar durante a gravação, e vou falando aqui, vou falando. E a ideia é que a ideia é o seguinte, que eu leia o tópico e vá no improviso falando sobre aquele tópico. E quando o improviso não der mais conta, eu vou pro próximo tópico e improviso em cima do próximo tópico e vou falando. Mas o problema é que às vezes a mente ela não flui muito bem, ela não orna muito bem, mas, cara, é isso, é a habilidade que vai se desenvolvendo conforme o tempo. Eu tava fazendo algumas contas aqui, e se eu não me engano, mês que vem, ou no mês 10, em novembro, se eu não me engano, vai fazer um ano que eu gravo isso daqui. Eu falei mês 10, novembro, né? Mas mês 10 não é novembro. Não sei, eu não sei contar os meses, tá? Desculpa. E vai fazer um ano que eu faço isso daqui e eu ainda não peguei o jeito, cara. Sabe, no começo do Alone Talk eu sempre gravei como um programa de meio que desabafo. Eu tava passando uns perrengues meio psicológico e aí eu gravava pra falar o quanto eu tava com perrengue psicológico. E aí os perrengues psicológicos continuaram e eu fui pegando um certo gosto em produzir isso daqui e fui fazendo. E agora eu tô meio numa vibe de querer transformar isso daqui num programa meio de rádio, muito influenciado, né, por essa vibe de Jovem Pan das antigas, Arthur Petri, os caralho, tudo. Eu vou meio que numa onda de querer fazer um programa meio estilo rádio, com momentos, com blocos separados aqui, colocar umas notícias de vez em quando, trazer algumas coisas que eu fiz durante a semana. E, cara, é difícil. É óbvio, parece que é óbvio isso, né? Mas não parecia tão óbvio quando eu tive a ideia de começar a transformar o Alone Talk numa espécie de programa de rádio. Parece que era uma obviedade que eu não estava conseguindo enxergar, sabe? Tava na minha frente aqui o tempo todo. Tipo, é óbvio que você vai tentar fazer alguma coisa nova e vai ser difícil no começo. É óbvio que você vai se arriscar numa nova empreitada e vai meio sem jeito, por mais que você tenha visto tutoriais no YouTube. E é mais ou menos isso, cara. É bem difícil.
improvisar e ter assunto e ir falando. Principalmente quando dá esses momentos de consciência do que eu tô falando. Aí eu começo a perceber, e aí fica racional, sabe? E uma coisa que todos os radialistas falam, e que a galera também do stand-up fala um pouco, quando eles vão seguir aquele stand-up mais no freestyle, interagindo com o público e tal, que você tem que ir fora do palco, fora do microfone, antes da gravação, você tem que estudar as técnicas, você tem que pegar as referências, você tem que consumir conteúdos daquilo e absorver e anotar coisa e testar coisa, mas na hora de fazer, você tem que esquecer tudo e deixar fluir naturalmente. Tem que esquecer que você tem que fazer a técnica do não sei o quê, porque a hora de aprender já foi, e aí meio que você tem que acreditar que o conhecimento está armazenado na sua cabeça e que você vai automaticamente puxar este conhecimento na hora que for apresentar. Então é mais ou menos isso que eu tenho que treinar e eu venho prestando um pouco mais de atenção nisso. E falando em coisas antigas e passados, eu tava revendo também, porque eu tava na onda de consumir, né, os podcasts e programas de rádio mais antigos, para ir pegando uma referência de quem tava mais começando, quando não tinha tantas opções, né, de podcast, que hoje em dia é absurda, né, a quantidade de coisa que tem. Então eu comecei a pegar umas referências da galera um pouco mais antiga, não tanto também, mas tipo assim, uma galera de 15 anos atrás, 20 anos atrás, mais ou menos assim, que era uma época em que eu estava basicamente nascendo. Né, eu tenho 22 anos de idade, então se eu assistindo um programa de 15 anos atrás, praticamente eu estava nascendo ali, eu estava começando a ter consciência da minha própria existência e esses programas estavam acontecendo, eles estavam no ar, o Pânico estava no ar há bastante tempo já, quando eu nasci. E então eu não tive, obviamente, a oportunidade de acompanhá-los. Então eu fui meio que nessa vibe assim, e uma das coisas que eu comecei a acompanhar foi o Zé Graça, que ele tinha um programa de rádio, cara, que não tinha nem o nome podcast. Não era na rádio, oficialmente, não era uma FM ou uma AM, mas era um programa de rádio na internet, que era o Fala Que Eu Te Esgurmo. Que outra coisa também, né? Tinha muito essa vibe de atender os ouvintes, né? Isso é uma coisa que eu quero colocar aqui no Alone Talk, inclusive, que é essa coisa de atender os ouvintes, ter ligações com o pessoal que tá ouvindo, fazer isso daqui ao vivo. Tanto é que uma das coisas que eu parei de fazer é de editar. Antes eu cortava muito o programa depois da gravação, fazia vários cortes. E hoje em dia eu já não faço mais, eu deixo mais como se fosse uma vibe ao vivo, só que gravado. E tinha muito, na época do Pânico, as paródias do Fala Que Eu Te Escuto, né? O Fala Que Eu Te Escuto era um programa da Record, que passava de madrugada, se eu não me engano, e era um programa da Igreja Universal, em que o apresentador ele atendia os fiéis da Igreja Universal e os fiéis falavam dos problemas da vida deles. E o cara lá não sei se o cara era um pastor ou o que era. Eu acho que era o Edir Macedo que apresentava o Fala Que Eu Te Escuto. E aí ele atendia e fazia uma oração lá, falava pra pessoa botar um copo d'água do lado da TV. Porque a água ia ficar abençoada, não sei. Mas tinha esse programa da Record e tinham várias paródias. O Pânico na rádio, por exemplo, tinha o Fala Que Eu Te Chupo, que era basicamente isso. Eles atendiam os ouvintes e aí era a moda caralho, a moda Pânico. Era se o ouvinte falasse merda, era tratado que nem merda. Se o ouvinte fosse legal, era tratado legal. E era uma dinâmica muito boa, porque às vezes os ouvintes ligavam pra propositalmente encher o saco de algum dos participantes do programa. E aí cada participante do programa tinha uma reação diferente. Então quando alguém ligava e queria tirar uma com a cara do Bola, ele dava um corte seco assim e encerrava a discussão. Quando era com o Carioca, por exemplo, o Carioca começava a xingar e ia falando e ficava puto, e parecia que ele ficava puto de verdade e não parava de xingar o cara. Quando era com a Amanda, normalmente era alguma coisa sobre mulher, que os caras gostavam de encher o saco dela disso. E aí também ela ficava brava e tal. Quando alguém começava a tirar sarro com a cara do Emílio, aí a bancada toda reagia dando risada, porque normalmente ninguém tirava sarro com o patrão, né, que é o Emílio.
O Zé Graça fazia o Fala que eu te esgurmo, que ele lia algumas notícias. E, cara, pra quem não acompanhou o Zé Graça na época do auge, assim, cara, perdeu uma quantidade de conteúdo incrível, assim. Porque o Zé Graça, cara, ele era o guru do Himalaia, né? Era o guru do Himalaia, era o cara, vozinha fina, vendo vídeos bizarros, vídeos russos. Era uma época maravilhosa, cara. E o Fala que eu te esgurmo era muito bom, porque era um podcast, basicamente, que ele lia algumas das notícias mais bizarras, bizarrésimas. Era muito bom, né? E os jargões do Zé Graça também era muito legal, cara. Cara, era genial, cara. O Zé Graça nas antigas era muito bom. Eu descobri o Zé Graça na época do Orkut. Não sei se era tipo 2012, por aí, cara. E eu descobri num vídeo que me mandaram no Orkut que era o Mario na fase do cogumelo do sol tunado. Eu nunca esqueço o título desse vídeo, que era o jogo do Super Mario World, só que editado para ter uma fase muito mais difícil do que era normalmente. Então era um mod, era uma modificação do jogo do Mario para tornar o jogo muito mais difícil. E aí os vídeos do Zé Graça era reagindo a um vídeo do cara jogando sem morrer. Então tinha um vídeo de um cara que fazia essa fase super absurda do Mario sem morrer, de primeira e tudo. E o Zé Graça fazia o react desse vídeo, só em áudio, obviamente, porque ele não mostrava o rosto nas antigas, com aquela narração e agitação e, cara, parecia que nunca faltava palavras pro Zé Graça. Ele sempre tinha o conteúdo pra falar, ele sempre tinha ali as palavras na ponta da língua, ele não gaguejava. É claro que também devia ter um pouco de edição também, o que torna o cara genial, cara. Então, assim, eu tenho muita saudade desse tempo. São pessoas que me inspiram a estar gravando isso daqui hoje. Tá? Se hoje eu tenho aí 25 episódios, eu acho, de Alone Talk, e outros projetos, e se hoje eu tenho um amor pela produção audiovisual, é muito por esses caras que passaram por aí. Tudo bem que hoje em dia tudo mudou, né? O Zé Graça virou GNT, vai participar do podcast do Vilela, mostrar o rosto, não sei o quê. O personagem do Zé Graça morreu pra mim a partir do momento que ele mostrou o rosto. Porque o Zé Graça, ele era só uma voz engraçada, cara. Era uma narração, era um personagem. Pra mim, ele era um personagem tal qual um personagem da Marvel, sabe? Eu olhava pra ele e falava, tá, cara, que é óbvio que, racionalmente falando, eu sei que é um cara falando com efeito na voz. Mas é como se eu estivesse vendo um filme. Eu não vou ver um filme de forma racional. Eu não vou ver um filme e ficar pensando, pô, isso daqui não tá certo, né, meu? Não, mano, eu vou ver o filme e vou embarcar na história que o filme quer me contar. Então, se o filme quer que eu acredite que pessoas sabem voar, eu vou acreditar que pessoas sabem voar durante o filme e vou embarcar nessa aventura. Então, a partir do momento que o Zé Graça mostrou o rosto, pra mim, o personagem faleceu. O personagem foi-se embora. E o Pânico na Rádio também, né? O Pânico na Rádio, depois que mudou pra aquele estúdio da Pan, da Jovem Pan, perdeu a alma, sabe? Perdeu aquela essência de rádio, aquela essência de vamos falar merda aqui, vamos se divertir, vamos atender o pessoal e falar bobagem. Perdeu um pouco desse espírito. E eu não acho que não é nem muito pelos integrantes, sabe? É pelo formato mesmo. Muita gente reclama hoje em dia que é por causa dos integrantes, né? Que os integrantes clássicos saíram todos, né? Saiu o Carioca, saiu o Bola. Eu acho que dos originais, entre aspas, assim, dos antigos, o que ainda tá lá é o Zuckerman. Se eu não me engano, é o único das antigas que ainda tá lá. E o Emílio, óbvio. Mas eu acho que não é muito isso, sabe? Eu acho que é mais... Mudou o formato, mudou aquilo que trazia a essência do Pânico. E, infelizmente, hoje em dia eu não tenho a menor vontade de assistir ele. Cara, aquilo que eu falei, cara, eu tô forçando muito pra gravar isso daqui. Eu queria fazer um gancho pro próximo assunto que eu queria trazer aqui. Esse podcast tá uma merda. Mas eu vou tentar, hein? Eu vou até o final disso daqui. Eu tô indo. E o próximo assunto eu queria falar de uma criança. Vocês viram essa notícia?
que é quadros feitos por criança de 2 anos recebem lances de até 1,6 milhões de reais. O que acontece, cara? Uma criança de 2 anos de idade, o Laurent Frozen, não sei falar o nome dele, ele é uma criança muito talentosa que começou a pintar quadros. E, na moral, cara, você que tá no YouTube, eu vou colocar o vídeo aqui pra você, rapidamente. E, cara, o que acontece? A criança, ela pega um monte de tinta. Ela pega umas espátulas, ela pega uns negócios, vai tacando no quadro e a galera tá pagando R$1 milhão num quadro feito por uma criança de 2 anos, cara. Cara, o mundo tá completamente maluco. Cara, você que tá no YouTube aqui, eu tô assistindo um vídeo da criança. E, cara, é basicamente uma criança sendo criança. Pega qualquer criança de 2 anos de idade, entrega um monte de tinta, uns pincel, umas espátulas, uns negócios e uma tela e fala pra ela, divirta-se. Ela vai fazer a mesma coisa que o super artista de 2 anos de idade aqui tá fazendo, cara. Tem um Instagram, Laurents Art, que aparentemente deve ser para as grandes pinturas que a criança faz. Cara, é muito fácil enganar trouxa, né, velho? É muito fácil enganar trouxa, porque você basicamente ganha R$10 mil botando uma criança para se divertir com uma tela. Cara, isso aqui é basicamente uma criança que não tá com a mente infectada por celular. Isso daqui, cara, é uma criança do jeito que deveria ser. Você deixa a criança exercer a criatividade. Criança tem que exercer criatividade. Você não entrega a porra de um smartphone pra uma criança pra ela ficar vendo TikTok, cara. Você não bota uma criança na frente da TV pra ficar vidrada assistindo Peppa Pig. Você entrega instrumentos musicais, você entrega lápis de cor, você entrega tinta, pincel e deixa ela fazer o que der na telha com aquelas coisas ali. Ah, mas vai pintar a minha parede. Cara, você teve filho, agora você aguenta essa pica aí, irmão. Aliás, é o seguinte, cara. É muito melhor você não deixar o seu filho usar o celular e exercer a criatividade dele, porque se ele exercer a criatividade dele, você pode ganhar dinheiro com isso. É tipo aquela novela, eu tava vendo essa notícia e obviamente, cara, foi inevitável. Eu lembrei do macaco Chico, da novela Caras e Bocas. Quem que lembra aí da novela Caras e Bocas? Tinha esse macaco aqui, o Chico. Que, cara, o macaco pintava. Era uma novela que eu lembro, assim, eu não lembro quantos anos eu tinha na época que essa novela passava, mas eu era muito novo, assim, então eu lembro muito, só alguns flashes, assim, de memória dessa novela. E a única cena que eu lembro dessa novela é de estar passando pela sala, indo pro banheiro, ou indo pro meu quarto, ou pra sair de casa e ir brincar na rua, e por 2 segundos eu olhar na tela da televisão e tem um macaco pintando um quadro. E aí eu olho por mais 1 segundo e vejo que é uma novela. E aí eu fico, caralho, cara, a novela é sobre um cara que tem um macaco que pinta e o cara ganha dinheiro com os quadros que o macaco pinta. O macaco faz os quadros, o maluco vai lá e assina os quadros como se fosse ele que fez. E fica famoso, rico. Eu lembro que era tipo um pintor meio bem sucedido assim e tal, tudo por causa do macaco. Seria antiético você ganhar dinheiro em cima do macaco? Porque ele não sabe que você tá ganhando dinheiro. Ele não sabe o que você tá fazendo com os quadros dele. Mas também ele não sabe o que é dinheiro, então não faz muita diferença pra ele. Pro macaco, a diversão é tá pintando ali, né? Pelo que eu via na novela, o macaco teoricamente se divertia pintando os bagulho e o cara se divertia enchendo o cu de dinheiro. Enfim, cara, esse é o mundo onde temos macacos e crianças que fazem quadros exatamente iguais, só que um deles ficou na novela e o outro tá vendendo quadro por mais de R$1 milhão. Cara, o mundo é isso aí.
E se você ouviu até aqui, eu quero deixar um recadinho aqui que é sobre o LivePix. O LivePix é uma plataforma, é um QR Code que está aí na tela para você que está no YouTube. E para você que está só no áudio, ele está na descrição aqui do episódio. Que é uma plataforma onde você acessa e pode doar qualquer valor acima de R$1 para este podcast maravilhoso. E aí você manda a sua doação a partir de R$1, você fortalece a dopamina deste apresentador que vos fala e me permite bater a meta de upgrade. E você permite que esse podcast continue existindo pela eternidade. Então participe do financiamento coletivo do Alone Talk e doe algum valor. Afinal de contas, o mundo inteiro é regido pelo dinheiro. E quando bater R$100 de meta, vamos bater aqui a meta de melhorias nos equipamentos aqui do Alone Talk. Então eu vou comprar um microfone melhorzinho, vou comprar aqui algumas espumas acústicas e tal. Vou dar uma melhoria bonitinha. E também você pode mandar uma mensagem no LivePix, que aí eu vou ler aqui no próximo episódio. No episódio de hoje não temos nenhuma. No último episódio já li as que tinham aqui. E você também pode mandar uma mensagem, e aí, de forma gratuita, sem apoiar financeiramente esse projeto, mas que vai ser lido aqui também de qualquer forma, que é pelo e-mail. Você pode mandar um e-mail para alonetalkpodcast@gmail.com. Você pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, Apple Music, Castbox e diversas outras plataformas de áudio, além do YouTube, por enquanto com os episódios antigos. Tá bem, meninotes e meninotas? Vamos ficando por aqui, até semana que vem. O episódio de hoje foi bem ruim, eu sei, mas semana que vem estamos de volta para dar o nosso melhor e tentar fazer um programa mais interessante. Valeu aí a todo mundo que acompanhou, que teve paciência, e a gente se encontra em breve aí. Valeu e forte abraço.